tempo de deslocamento, casa, trabalho, para pessoas que moram na região periférica da cidade de São Paulo, ultrapassa muitas vezes 2 horas, até 3 horas todos os dias. O senhor acredita na urbanização das favelas aqui da capital para que as oportunidades apareçam mais espalhadas por todo o território? Como isso seria feito em um futuro e possível governo do senhor? Pato, eu passei pelo menos o último ano e meio buscando conhecer soluções internacionais que deram certo. Em cidades da proporção de São Paulo, do porte de São Paulo, em grandes metrópoles globais. Duas cidades que eu visitei, Paris e Xangai, estão utilizando o conceito do cidade 15 minutos. Esse conceito, que é o conceito de redução de distâncias, que é o que você fala, está sendo utilizado nas grandes metrópoles do mundo. Qual é a ideia? É você reduzir o deslocamento entre local de moradia e local de trabalho, e entre local de moradia e os serviços principais que as pessoas precisam no dia a dia. Público, privado, lazer, esporte, cultura, educação, saúde, as pessoas terem tudo mais perto da sua casa. Né? Paris conseguiu, já está com a prefeita Anne Hidalgo, eu tive com ela, né? Já há 5 anos, 6 anos está implementando esse modelo e conseguiu avanços significativos. Você pega aqui em São Paulo, para a gente até ter um diagnóstico bom do problema. Se você for aqui, Barra Funda, República, são os 2 distritos que concentram mais empregos pela proporção de moradores. Tem 400 empregos nesses 2 distritos para cada 100 moradores. Se você for lá em São Mateus, Jardim Guatemi, Cidade Tiradentes, no extremo leste, tem 8 empregos para cada 100 moradores. Olha a desproporção. O que significa isso? Que o extremo das periferias tem que sair todo dia às 5 horas da manhã para ficar 2 horas no ônibus lotado, para chegar ao centro para ir trabalhar. É o que se chama de deslocamento pendular. Ou então a pessoa que tem o carro vai de carro. O que isso significa? Mais trânsito, um congestionamento de uma cidade que não anda, mais poluição, mais emissão de carbono, piora da qualidade de vida das pessoas. 2 horas no ônibus para ir ou no carro, 2 horas para voltar, são 4 horas perdidas. A pessoa podia estar com a família, podia estar fazendo um curso, podia estar no lazer. Ou seja, qual é a ideia? Aproximar os empregos, descentralizar as oportunidades por todas as regiões da cidade. Como a prefeitura pode fazer isso? Porque às vezes a pessoa se pergunta, eu estava falando isso e ele falou, pô, Bolo, mas isso aí parece que não vai, pode ser ilusão. Não, outras cidades estão fazendo. Que instrumentos a prefeitura tem? O primeiro é o instrumento dos impostos, o instrumento fiscal. Veja, até o início da transição da reforma tributária, que é em 2029, o principal imposto, que é o ISS, a prefeitura ainda pode manejar. Depois ele vai ser juntado no IVA dual. E o IPTU, a prefeitura vai poder continuar manejando. Em que sentido? De dizer o seguinte, ó, você é empresário, você tem aqui a tua empresa gerando, sei lá 200, 300 postos de trabalho aqui no centro. Se você for lá para o extremo da Zona Leste ou para o extremo da Zona Sul e montar a tua empresa e gerar esses postos de trabalho lá, eu vou te dar um desconto no IPTU, eu vou te dar um desconto no ISS. Para fechar a conta. O cara vai. Se você criar o estímulo, o cara vai. Eu tive com o pessoal do call center, Lupato, os empresários de call center conversando. Sabe o que está acontecendo? Os call centers hoje estão mudando de São Paulo e do Sudeste em geral para o Nordeste. Por quê? Porque várias capitais do Nordeste chegaram e disseram, ó, eu vou botar o ISS de 3%, que é muito menor. Para eles compensa. Eu perguntei para um dos representantes lá das empresas, eu falei, se eu botar ISS de 3% no cinturão, Cidade Tiradentes, Guaianazes, Lajeado, Itaim Paulista, Jardim Helena, Parelheiros, Grajaú, Capão, Mboimirim e Perus, Brasilândia, Anhanguera. Isso para dar um exemplo. Né? Sim, se eu botar nos extremos das periferias, se eu botar 3% vocês vão, ele falou, lógico, para mim é muito mais barato não ter que mudar minha operação para uma outra cidade e fazer aqui. Então dá para fazer. Se tiver essa visão, esse planejamento de gerar empregos e oportunidades nas periferias, dá para fazer. Eu vou fazer isso em São Paulo. Agora, o senhor falou de IPTU, né? Falou de imposto. O senhor ideologicamente defende que os impostos aqui nos bairros mais nobres sejam reajustados, sejam aumentados, para que possa ser aumento de impostos, só para deixar claro. Tá, para que se possa diminuir o imposto na periferia? Não.
Olha, primeiro o IPTU no centro, e quem vive no centro sabe disso, já é mais caro que o IPTU da periferia. Sim. Esse conceito de IPTU progressivo foi implementado ao longo dos anos na cidade, inclusive um dos marcos foi na gestão Kassab, que sequer tem a mesma visão ideológica que a minha e apoia o meu adversário. A questão não é essa. Hoje, São Paulo não precisa de aumento de nenhum imposto. São Paulo vai chegar a 120 bilhões no orçamento do ano que vem. É o maior orçamento em termos reais da história da cidade. Não por mérito do atual prefeito, importante que seja dito, por mérito, sobretudo, da renegociação da dívida com a União feita na gestão Fernando Haddad em 2015. Teve o efeito de reduzir a dívida de São Paulo com a União de quase 70 e poucos bilhões para 30 e poucos bilhões. Teve a renegociação do Campo de Marte, né? Aí foi uma venda, né? Aí não foi uma negociação, a prefeitura abriu mão de um patrimônio, a União pagou e isso compensou também a dívida. Mas a renegociação que reduziu foi na gestão Fernando Haddad. Então, hoje a prefeitura tem caixa, tem saldo, tem dinheiro. O problema em São Paulo hoje não é falta de dinheiro, não. O problema é que nós temos uma gestão que gasta muito, gasta mal, resolve pouco. Ficou 3 anos sem olhar a cidade, agora em véspera de eleição, saiu atirando para todo lado, fazendo obras sem planejamento para todo lado, asfaltando para todo lado, para criar uma aparência de realizações para inglês ver. São Paulo tem dinheiro suficiente para fazer um planejamento ousado, para se colocar entre as cidades mais inovadoras do mundo e resolver muitos desses problemas que a gente está discutindo aqui. Nessas suas andanças pela cidade de São Paulo, o senhor falou de alguns bairros aí das franjas da cidade, né, onde a situação, qualidade de vida é pior. Mas qual é o bairro que mais hoje tem carência? E o que o senhor faria de imediato, uma atitude que o senhor faria nesse bairro mais carente de São Paulo? Olha, é difícil dizer, porque a competição ali é pesada, viu? Agora, uma coisa que eu conheço bem, que é uma demanda histórica, eu vou fazer. Muitos chegaram, eu ficava revoltado na eleição passada, quando aparecia deputado e atual prefeito botando faixa dizendo nós aprovamos a duplicação da M. Boimirim, lá no fundão do Jardim. Nós aprovamos, vai começar agora, botaram até um trator para enganar as pessoas. Passou a eleição, tiraram o trator e as faixas ficaram e não aconteceu nada nos últimos 2 anos. Eu vou duplicar a estrada do M. Boimirim. Sabe por quê? Lá eu conheço essa região muito de perto, no extremo sul. Ali as pessoas ficam num gargalo, Sabino. Não sei se você conhece bem lá. Conheço bem. Pois é, quando chega na Ponte do Capela, sai do fundão, Jardim Veracruz, Aracati, Cidade Pava, Vila Calu. As pessoas chegavam na Ponte do Capela, elas paravam, isso há uns 5 anos. Desciam do ônibus e iam caminhando até o terminal Jardim Ângela. Isso acontece em várias pontes. Ponte João Dias, isso acontece. Em vários lugares. Ali é um problema, sim, especial, porque ali você tem 1 milhão de pessoas vivendo naquela região e um gargalo. Você só tem a estrada do M. Boimirim praticamente. Então, na gestão do Fernando Haddad, nós fizemos uma mobilização muito grande e conseguimos duplicar a Ponte do Capela. Melhorou, mas não resolve, porque a estrada do M. Boimirim precisa ser duplicada no conjunto, com o corredor. As pessoas demoram 2h30 para ir para o trabalho. Não dá, isso não é vida. Então, nós vamos duplicar a estrada do M. Boimirim. Doa quem doer. Eu vou fazer isso. Você me perguntou de regiões mais carentes com problemas mais graves. Esse é um deles. Esse é um... Logicamente não é o único. Como eu te disse, é aquela história, sabe? Um exemplo. Você é um pai, uma mãe. Tá faltando pão em casa. Aí você tem 10 filhos. Você fala, puta, qual que tá sofrendo mais? É difícil. Na cidade de São Paulo é um pouco isso. Se olhar lá, vai pra cidade de Tiradentes e ver a situação da saúde que as pessoas estão enfrentando, eu fui lá e vi. É grave. 10, 12 horas de espera. Por isso, nós vamos tomar... Eu anunciei ontem, nós vamos ter a nossa convenção amanhã, e ontem nós antecipamos algumas propostas. Nós vamos ter uma proposta extremamente ousada para a saúde na cidade de São Paulo. Para mim, a saúde hoje é o principal problema da cidade.